Olha aí, pessoal, você acompanhou aqui no meu canal, se você já me segue, se você já é inscrito aqui no meu canal, eu falando a respeito do problema da dívida pública no Brasil e o tanto que ela aumentou no mês de julho, né? Um recorde histórico de novo. O governo Lula está batendo recorde atrás de recorde, superando o período da pandemia, é uma coisa impressionante. Ainda assim, apesar dos números que eu apresentei, que já são públicos, todo mundo está vendo para onde que a coisa está caminhando, ainda assim o senhor Fernando Haddad, com aquela cara de pau que lhe é característica, me vem com esse papo aqui, falou ontem, né, sexta-feira, dia 30 de agosto, que o resultado aí do Banco do Governo Central, né, registrado e divulgado pelo Banco Central, aí sim Banco Central, está completamente em linha com as metas do ano, meu amigo. Pois é, a meta do governo, pelo visto, é quebrar o país, né? Porque, na verdade, o próprio Campos Neto está falando que o desafio fiscal do governo é muito grande, é algo muito difícil de ser superado de fato, e por conta aí do resultado apresentado, que gerou todo um temor fiscal no mercado, os juros futuros voltaram a subir, aliás, só vivem subindo. É impressionante, né? A expectativa só piora em relação ao Brasil. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, dê uma conferida aí, porque às vezes, sabe-se lá por qual motivo, o YouTube tira a inscrição das pessoas, né? E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o senhor Fernando Haddad deu essa sua declaração cafajeste aí, o cara o mestre do duplo pensar. É impressionante, porque os números apresentam uma coisa e ele fala exatamente o oposto. O cara tem que ter dom, tem que ter talento para agir dessa forma, né? Então ele falou que esse resultado está plenamente aí de acordo com aquilo que o governo previu, está dentro das metas estabelecidas aí, não tem problema nenhum nessa história, né? Então ele falou aqui que a meta, né, do governo tem uma banda aqui de tolerância para esse ano, pode chegar a 0,25% do PIB, daí uns 28 bilhões de reais de déficit, né? E ele fala que não, né? Eu fiz um déficit no ano passado lá dentro do que havia prometido e tudo mais, ficou fazendo um alto louvor ali nessa questão toda do resultado aí e tudo mais. É certo, e eu falei isso no meu vídeo, que aquele patamar ali de 21 bilhões, né, do déficit do governo central, isso aqui não é só do governo federal, é do governo federal, dos estados, dos municípios e das estatais, né? Então, é o setor público consolidado. Então, a parte do governo central não se sabe ainda qual que vai ser, né? Isso aqui piorou muito a expectativa do mercado, porque havia aqui uma previsão, né, de que a mediana das previsões do mercado, tinha gente achando aí, sei lá, que ia ter superávit, meu amigo, sei lá por que tinha gente pensando nisso, pessoas pontuando um déficit de quase 14 bilhões de reais até um superávit de mais de 6 bilhões de reais, sabe-se lá por qual motivo. A mediana era 6,70 bilhões de déficit, e aí veio 21 bilhões de déficit, né? Então, realmente, o pessoal não estava preparado para essa facada. Agora, o maior rombo, de fato, veio dos governos regionais, estados e municípios. O Haddad falou que isso é ano eleitoral, então o pessoal aí dá uma acelerada nos gastos agora e depois dá uma segurada para compensar e não incorrer em crime de responsabilidade fiscal, né? Então ele falou que houve essa confusão, aí uma interpretação errada dos dados aí e tudo mais, só que a previsão para o resultado do governo federal, aí já aquilo que compete ao Haddad e o Lula, não é nada positiva também. A gente não tem o valor ainda, né? Isso aí vai aparecer nas próximas semanas aí, né? Nos próximos dias, provavelmente, né? Esse resultado não apareceu ainda. O que a gente tem é as estimativas, né? Você tem os dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, falando aí que o déficit primário do governo Lula, né, do governo central da União, ficou em 8,5 bilhões de reais.
É uma montanha de dinheiro, com certeza, meu amigo. Então, isso é maior do que a estimativa também do mercado, porque a mediana das previsões do mercado é de 7,135 bilhões. Então, é muito superior àquilo que o mercado esperava, e o mercado já não está confiando muito no governo Lula, né? É uma previsão aqui já pessimista na maior parte dos casos. Tem alguns malucos aqui, igual eu mostrei, né, que estão prevendo superávit, sabe-se lá por qual motivo. Queria saber que empresa, instituição financeira é essa que está prevendo superávit, para ver se eu não tenho nada investido nela, né? Porque é uma previsão assim mais do que insana. O Banco Central também está fazendo os seus cálculos aí, quase batendo com o valor do IPEA aqui, uma diferença não muito substancial, né, de 100 milhões de reais, aí, substancial para o valor total, o montante total do orçamento do governo, né? Mas veja então que é um valor que supera a previsão do mercado, e mais do que isso, faça aquele exercício de extrapolação que eu gosto de fazer aqui no canal. Pegar esse resultado de um mês, isso aqui é julho de 2024, e multiplicar isso por 12 para ver quanto que isso representaria em um ano. Estaríamos falando, nesse caso, de um déficit de 100 bilhões de reais. Pois é, algo próximo disso, né? 8,5 bilhões em 12 meses, você teria esse patamar mais ou menos aí, que é uma previsão que o mercado tem feito, né? Alguns mais otimistas estão colocando 60 bilhões. O Instituto Fiscal Independente do Senado também pontuou algo próximo disso aí, tá? Eu acho realista esse valor nesse momento, de 80 a 100 bilhões de reais de déficit primário, pelo andar da carruagem. Não sei se o governo vai tirar aí um coelho da cartola, né? Então, o Haddad até ficou bravinho com isso, né? Que as projeções aqui do Boletim Focus, né? Colocando aí até 1% de déficit, que é esse o valor aí de fato, e ele falou, mas como é que eu vou fazer um déficit parecido com o do ano passado aí, com tudo que eu aprovei aí, né? Enfim, né? Tem vários problemas aí, Haddad, né? Você tem que levar em consideração essa questão. E aí o Campos Neto, obviamente muito mais sensato, muito mais honesto nas suas análises econômicas, falou que há um desafio fiscal considerável a ser vencido aqui no Brasil, né? Um contraponto ao que o Haddad falou, obviamente, né? Porque ele falou que há uma dificuldade em prever um cenário em que a dívida vai convergir, né? Ou seja, ela vai parar de subir, vai entrar num platô, numa estabilização, para depois cair, né? Que seria o sonho aí de qualquer economista hoje que acredita no Brasil ou que torce para o Brasil dar certo. A dívida pública diminuir, porque ela está se aproximando aí em 80%, chegando a 78,5% do PIB. O cenário mais otimista aqui, pontuado pelo Campos Neto, é a dívida se estabilizando em 80% do PIB, que é o patamar que seria, né, o patamar mais alto do mundo emergente. O Lula fica lá comparando, né? Porque os Estados Unidos, porque o Japão, porque a França, todo mundo com dívida acima de 100% do PIB, né? Pois é, países ricos, né? O Brasil não. O Brasil é um país pobre, um país emergente, não pode se dar ao luxo de ficar travado com essa dívida pública aí, porque vai pagar muito caro por ela, ao contrário do que esses países ricos, né, fazem. Eles não pagam tão caro, um percentual tão caro, porque eles são economias mais sólidas, mais estáveis, né? Então aí ele até dá uma cutucada no Lula, né, falando que o Haddad está se esforçando, né, tá trabalhando, tentando reverter isso, mas ele não controla todas as variáveis, né? A principal das variáveis sendo Luiz Inácio Lula da Silva, né? De fato, isso aí não acontece, né? Então, realmente, o Haddad não está conseguindo aí resolver esse problema. O Campos Neto aponta para esse fato e tudo que o Haddad fala é déficit primário. O Campos Neto olha o cenário macro, o déficit fiscal, já considerando o pagamento dos juros da dívida. É um problema sério, com certeza. E é algo que é percebido assim pelo mercado financeiro, que elevou a previsão dos juros futuros por conta do cenário fiscal que foi apresentado para o mês de julho, né? Especialmente o aumento da dívida bruta. Aqui está o grande ponto. Não foi o resultado primário apenas que deixou o mercado em polvorosa. É a dívida bruta, de fato. É isso aqui
que vai representar uma desvalorização do real, um aumento da inflação, um aumento da instabilidade econômica do Brasil. Não é resultado primário. Resultado primário é para enganar trouxa, né? Então o pessoal está de olho no aumento da dívida bruta. Então, houve um aumento considerável aqui da previsão para os juros futuros. Todo mundo está de olho na próxima reunião do Copom. Todos esperam um aumento da taxa Selic a partir daí, né? E a previsão subiu consideravelmente para as taxas de juros aqui. Lembrando, isso aqui é valor diário, então qualquer aumento, qualquer flutuação que aconteça é considerável, porque é apenas um dia, né? Para coisas mais próximas aqui, né? O aumento é bem pequeno, mas é um aumento. Agora, para contratos longos, a coisa subiu consideravelmente, né? Saltou de 11,846, por exemplo, para 12,11% aqui o contrato para janeiro de 2031, bem como janeiro de 2033 também teve um crescimento considerável. Ou seja, né, o pessoal está precificando aqui, né, uma deterioração da economia brasileira no futuro, no longo prazo, numa janela aí de 6, 7 anos, talvez um pouco mais, né? E infelizmente, com esse desgoverno Lula e com a incapacidade do Haddad de pelo menos assumir a verdade e tentar trabalhar num cenário mais realista, não há outra expectativa a se fazer senão de que o Brasil está indo para o buraco de fato. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.